Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4, versículo 4. Esse é um texto muito conhecido. Filipenses 4, versículo 4. Eu estou com a versão revista e atualizada. E nessa versão está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você pode repetir comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só as mulheres comigo agora. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só os homens. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu quero então começar fazendo um pedido a você, pedindo licença a você. Licença para fazer uma pergunta pessoal. Eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de pergunta pessoal, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Você não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991 nós fomos visitar a missão Kwasi-Zabanto na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vamos mudar a pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, os filhos da mulher virtuosa se levantavam para dizer assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus colegas de escola, seus colegas de trabalho, os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, pensando assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história. Se eu contar a minha vida, até pedra chora. Talvez você tenha argumento: mas dá para ser feliz hoje? No mundo de guerras, de terremotos, de ataques terroristas, de tufões, de violência, de maldade, dá para ser feliz? Quando penso nisso, vem à minha mente que Paulo escreveu esta passagem não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreveu esse texto preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. E é nessa conjuntura que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ensinando-nos 3 coisas. Primeiro, a alegria para o cristão não é uma opção ou uma mera possibilidade, é um mandamento imperativo. Alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Você não tem o direito de ser uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus.
Isso porque o evangelho que alcançou a sua vida é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de você é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, me permita outra pergunta. Você tem problema na sua vida também? Ou sou eu que tenho na minha? De vez alguém fica doente. De vez em quando alguém fica doente na sua casa também, ou só na minha que fica? Às vezes a grana fica curta lá também, ou só na minha casa que fica? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é também ultra circunstancial. Não depende de circunstância. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das lutas e adversidades da vida. Me permita esclarecer. No século XIX, um homem muito rico de Chicago, estado de Illinois, um advogado chamado Horatius Spafford, foi levado a Cristo por Dwight Lyman Moody, o maior avivalista e evangelista do século XIX. Esse advogado tinha 5 filhos, 4 meninas e um filho caçula. O filho dele morreu ainda na infância, deixando um grande vácuo emocional na família. Se não bastasse esse problema, aconteceu um incêndio terrível no século XIX em Chicago. Centenas, milhares de prédios, de casas destruídos. Milhares de pessoas morreram. O doutor Spafford perdeu grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Então, abalado emocionalmente, sabendo que Moody estava fazendo uma campanha evangelística na Inglaterra, ele resolve viajar com a esposa, as 4 filhas, para a Inglaterra, para se encontrarem com Dwight Lyman Moody. Na véspera da viagem, por negócios, não pôde sair de Chicago. Enviou a esposa e as 4 filhas para Nova York. De lá pegaram um navio rumo à Inglaterra. Aquele navio naufragou. 292 pessoas morreram. A esposa mandou-lhe um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Quando ele recebe o telegrama, ele viaja para encontrar a esposa e pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente. Enquanto ele vê o mar revolto, sovando com rigor desmesurado seu barco, seu navio, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, colocou no coração e na mente dele uma música, uma canção, e ele a escreveu. Só escreveu esta em toda a sua vida, mas essa música é mundialmente conhecida. Você e eu a cantamos ainda hoje. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, meu Senhor. Preste atenção nisso. Eu não perguntei para você nesta noite se você está feliz. Eu perguntei nesta noite se você é uma pessoa feliz. Porque estar é uma situação circunstancial. Ser é aquilo que é permanente. Um pai que enterra suas 4 filhas não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Sabem por quê? Porque a felicidade do cristão não é uma emoção, não é um sentimento. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas ou ausência de coisas ruins. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas a felicidade só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus. A alegria do cristão, portanto, é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Bom,
Eu não preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os crentes, salvos pela graça, estão desfrutando dessa alegria. Tem muito crente que você olha para ele, parece que tem uma aura de tristeza no seu rosto. Tem muito crente que você olha para ele, ou conversa com ele, você percebe que alguém está roubando a sua alegria. E a grande pergunta é: quais são os ladrões da alegria? Esta carta é a carta da alegria. E em cada capítulo desta carta, Paulo menciona um ladrão diferente de alegria. Quais são esses ladrões? Então, com a Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos identificar esses ladrões. O primeiro ladrão está no capítulo 1, versículo 12. Confirem comigo. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção aqui. As coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As coisas acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e às vezes chegam de súbito e põem a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma traição amorosa, é uma rasteira do sócio na empresa, é uma perda financeira radical, é um filho se envolvendo com drogas, é uma filha criada no Evangelho que virou as costas para Deus e abandonou a igreja. É uma situação que você está vivendo, que nunca imaginou viver na vida, mas está vivendo. Circunstâncias. Você vai ao médico por um exame de rotina e descobre que está com a doença grave. Você sai de férias com a família e sofre um acidente trágico. Você cria uma filha com todo o zelo, leva ao altar para descobrir que ela se casou com um homem rude que vai arrebentar com a sua vida emocional. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu preciso chegar para Paulo e perguntar: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias foram essas que aconteceram com você? E ele poderia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente. Esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, ele diz em Filipenses 1 que 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles que estavam livres. Paulo, quando estava preso, só entendia uma coisa: só mudou o campo missionário. Ele era um embaixador em cadeias, ele era um prisioneiro de Cristo. Porque Paulo estava preso, em segundo lugar, diz ele que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. E a guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, certamente eu jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Mas porque ele era prisioneiro de César, durante 2 anos tinha que ter um soldado da guarda pretoriana algemado com ele em 3 turnos por dia. E o que Paulo fez? Evangelho neles. Os caras não podiam nem sair porque estavam algemados com ele.
Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ele escreve no capítulo 4, 22: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque Paulo estava preso, não podendo viajar, ele começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, provavelmente nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Sabe o que significa isso? Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, quando você pensa que está dando tudo errado no seu planejamento, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Então olhe para a vida sob a perspectiva da soberania de Deus, porque do contrário, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para que você possa dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ao segundo ladrão da alegria, confira aí comigo, capítulo 2, 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Mas hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Por isso, é absolutamente vital o exercício do perdão para termos saúde emocional. Sem perdão não tem saúde emocional. Sem perdão não tem saúde espiritual, nem física. Isso é tão importante que Jesus disse o seguinte: se você não perdoar, você não pode orar. Aliás, Paulo diz que se você, marido, não tratar bem sua mulher, as suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Se você não perdoar, você não tem paz. Agora Jesus afirmou mais, e nós podemos entender isso. Perdão é uma questão de bom senso. Sabe por que é uma questão de bom senso? Porque você guardar mágoa de alguém é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. É autofagia. Se você guardar mágoa de alguém, esse alguém vai botar um cabresto em você, vai controlar a sua vida. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome e vai assentar-se à mesa e a pessoa se assenta do seu lado e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e a pessoa vai pegar carona com você e estragar suas férias. A única maneira de você ter paz é perdoar. Agora, o perdão não é fácil não. Ninguém perdoa porque é bem criado, porque tem um temperamento ameno, ou porque frequenta ou é membro da Lagoinha de Americana. Perdão é obra da graça de Deus na sua vida. Eu já passei por muitas dores na vida, mas a mais aguda ocorreu no dia 2 de agosto de 1982, ano que eu comecei meu ministério em Bragança Paulista. Eu recebo um telefonema de que meu irmão, eu sou irmão caçula, filho caçula, o meu irmão acima de mim tinha feito no dia 1º de agosto 27 anos. No dia 2 de agosto, um dia depois, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada conosco.
A dor foi tão intensa que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas me lembro que quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso garantir a vocês que o perdão é maior que o ódio. O perdão é maior que a sede de vingança. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão liberta. O perdão é a faxina da mente, é a asepsia da alma, é a alforria do coração. Eu só fui entender perdão, entretanto, quando eu compreendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta a parábola que o rei acertava conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o homem pediu clemência e o rei perdoa a ele a dívida de 10.000 talentos. Aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários, não tendo com que pagar, pediu clemência e disse: não tem paciência não, paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo dessa história, chamou o camarada e disse: servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, você não pode perdoar o seu conservo 100 denários, pois você vai ser entregue aos flageladores, até que pagues o último centavo. E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe o que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Não é a minha moeda. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para você ter uma ideia, no período áureo de Israel, no período de Salomão, todo o ouro que se recebia por ano eram 666 talentos. Todos os impostos da nação, Judeia, Samaria, Galileia, Pérea, durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Essa dívida é o quê? Impagável. E por que Jesus contou essa cifra tão grande? Porque este é o tamanho da sua dívida, da minha dívida, da nossa dívida com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável, mas Deus nos perdoou completamente essa dívida. Agora, o homem perdoado de 10.000 talentos não consegue perdoar 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de serviço. Quem acabara de receber um perdão de 150.000 anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você. Fui muito humilhado, muito ferido, muito machucado, muito injustiçado. A Bíblia diz que você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia vai além e diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você diga: pois é, pastor, é aí que eu me encrenco, porque perdoar até que eu perdoo, mas eu não esqueço não. Esqueço não. Então eu vou lhe fazer uma pergunta honesta: você não esquece mesmo? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele perdoou você. Deus nunca mais cobra uma dívida que Ele já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. A igreja de Filipos, pastor Joel,
de todas as igrejas que Paulo plantou, foi a igreja que mais se envolveu com o ministério de Paulo. Ajudou Paulo quando ele estava plantando a igreja de Tessalônica, pagou parte do salário de Paulo quando Paulo era pastor da igreja de Corinto, ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção. Portas para dentro, um problema. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, roga a Síntique, duas líderes da igreja, pensem concordemente no Senhor. Já pensou duas mulheres líderes na igreja batendo cabeça, brigado uma com a outra? Me permita brincar um pouco. Dizem que quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. Tinha gente na igreja de Filipos, gente, que trabalhava desde que ele aparecesse. Vamos, glória. Tinha gente que estava pronto a trabalhar na igreja desde que o grupinho dele aparecesse. Partidarismo. Tinha gente narcisista na igreja, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Eu acho que tinha gente sempre para Paulo assim: ô Paulo, você que não está aqui agora, ô Paulo, tem alguns crentes nessa igreja aqui que dão azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Aí Paulo diz assim: então, meus irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e humilhando-se até a morte e morte e cruz. E quando ele estava lá na cruz, as pessoas que esbordoaram a cabeça dele, que cuspiram no rosto dele, Jesus olha para eles e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero encorajar você nesta noite, em nome de Jesus, a tomar uma decisão de perdoar, de fazer uma visita, de mandar uma carta, mandar um e-mail, mas espremer o pus dessa ferida e não guardar mágoas, porque se você guardar mágoa, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao capítulo 3, versículo 19, para ver o terceiro ladrão da alegria. Destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria não tem americana. Preocupação com dinheiro. Dinheiro em americana não é problema, é solução, não é isso? Mas me permita uma pergunta honesta. Alguma vez você já brigou com a sua mulher ou já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez? Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Vou mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro. Discutem que tem muito dinheiro. Discute que tem pouco dinheiro, discute que não tem dinheiro nenhum. Estão sempre discutindo. O dinheiro é um dos principais pomos de discussão dentro da família hoje. Sabe por quê? Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que levanta de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeia. Gente que não tem tempo para Deus, gente que não tem tempo para o marido, gente que não tem tempo para a mulher, gente que não tem tempo para os filhos, gente que não tem tempo para a igreja, gente que não tem tempo nem para si mesmo, que só se preocupa com as coisas terrenas. Gente que casa por causa de dinheiro, gente que descasa por causa de dinheiro, gente que mente por causa de dinheiro, gente que se corrompe por causa de dinheiro, gente que é corrompida por causa de dinheiro, gente que mata por causa de dinheiro, gente que morre por causa de dinheiro, gente que vende a alma para o diabo por causa do amor do dinheiro, que só se preocupa com as coisas terrenas. O dinheiro é muito mais que uma moeda. Dinheiro é uma entidade. Dinheiro é um espírito. Dinheiro é mamon. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, nem o diabo, foi dinheiro. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. No altar de mamon, tanta gente se dobra todo dia, todo dia, todo dia. Nós vivemos hoje aquilo que Tom Cine chamou de economia global. Vivemos na globalização. É verdade. Dá um terremoto lá na bolsa de Singapura, você sente o tremor no seu bolso aqui agora.
Economia global. Quando aconteceu a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, vocês se lembram disso? Os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam, a bolha estourou e no efeito cascata atingiu a economia global. Eu sou do estado do Espírito Santo, hoje o maior produtor de rochas ornamentais do Brasil, talvez do mundo. Muitos donos de pedreira lá no meu estado quebraram por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a economia é global. E nessa economia global, as empresas hoje, preste atenção nisso, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que dezenas de países. E nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E nós tivemos que entrar de cabeça no consumismo, porque essa máquina tem que girar. Por exemplo, na década de 50, alguns já tinham nascido, inclusive eu, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a casa. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi, talvez vocês também, uma criança que não aprendeu a falar papai e mamãe ainda, ganhar um telefone celular top de linha. Eu não sirvo de referência porque fui criado na roça, pé no chão. Mas que eu me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja na vida, um carrinho de plástico de 5ª categoria. Posso lhes garantir que eu sobrevivi e não fiquei traumatizado. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, aliás, quando ela nasce, já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto e é sucata, que é outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e 2 filhas, não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Mas é claro, dia de casamento tem que comprar tudo novo, ninguém duvida disso. Mas antes de ir para a loja, ele disse para elas assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Abriu um closet, contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Tinha que comprar mais. Nós chamamos isso de consumismo. Então eu vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo, Rockefeller, John Rockefeller, diz que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. E disse mais: o homem mais feliz que eu conheci era um homem que chegava em casa cheirando graxa, comia um bom prato de arroz com feijão e dormiu uma noite toda bem dormida. Quando esse homem morreu, John Rockefeller, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele quanto que ele tinha deixado de fortuna, a riqueza dele. E aí chega no cemitério e diz assim: ô camarada, me conta aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito espantado, disse: você não sabe? Não, me conta. Camarada, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem mudança, caminhão de mudança em enterro, não tem gaveta em caixão, nem bolsa em mortalha. Você não trouxe nada para esse mundo, você não vai levar nada desse mundo. E a Bíblia diz: se seus bens prosperam, não ponha neles o seu coração, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O dinheiro é uma bênção, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca vai se satisfazer dele. Sabe por quê? O dinheiro não vai dar para você a felicidade que você procura, o dinheiro não vai dar para você a segurança que você procura. Por isso a Bíblia diz assim: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro.
Então ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Porque se você botar o seu coração no dinheiro, você vai se frustrar, porque felicidade não está no dinheiro. Felicidade é só em Jesus, é só em Jesus, é só em Jesus. Só Jesus pode fazer você verdadeiramente feliz. Vamos ao quarto ladrão da alegria. Confira comigo, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Me permita uma pergunta: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? É óbvio, você se olhou no espelho ao subir para cá. Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Que é tipo de gente que o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Aquele tipo de gente que vai fazer uma prova, um concurso, dá um apagão na cabeça? Ou aquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema? A ansiedade, irmão, segundo o Dr. Rollo May, é o mal da nossa geração. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Também pudera, viu? Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você tiver coragem de assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu te garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Coisa da feia. Eu gosto de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja, lá em Vitória, tinha uma criança brincando assim, lá no canto. Eu me aproximei dela e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim, disse: o senhor é que pensa. A bichinha estava estressada. Ansiedade. A palavra ansiedade no grego significa estrangulamento. Tira o oxigênio, apertar o pescoço. E Jesus foi claro: a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar um côvado, 45 centímetros no curso da sua vida. Sabe por que é inútil? Porque 70% dos assuntos que deixam você ansioso ou ansiosa nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Aí você sofre antecipadamente, você sofre desnecessariamente, e se o problema de fato acontecer, você vai sofrer duas vezes, sem forças para enfrentá-lo. Segundo, a ansiedade é prejudicial. Sabe por que é prejudicial? Porque a ansiedade é quando você sofre agora por uma situação que ainda vai acontecer, possivelmente. Tem gente que atrai sofrimento, antecipa o sofrimento. Quando eu era seminarista aqui em Campinas, nos idos de 78, 81, um dia eu levantei para beber água, e o bebedor ficava no corredor, e eu estou indo para o bebedor, quando eu olho a porta de um quarto, a porta do quarto do meu colega estava aberta, e eu olhei, ele estava chorando, mas convulsivamente. E eu entrei apressadamente, disse: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? Ele chorou e disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu perguntei: mas em que hospital que ela está? Qual o problema dela? Ela disse: não, ela não está doente não, eu estou com medo dela morrer um dia. Eu falei: rapaz, mas deixa a sua mãe viver, homem. Hoje a gente tem mais de 40 anos, essa mulher está viva até hoje. Pior do que esse, foi uma mulher que entrou no meu gabinete pastoral com uma criança, uma menininha de 3 anos no colo, a mãe chorando, não era criança não, a mãe chorando. Quando a mãe acalmou, disse: mãe, o que está acontecendo? Ela disse: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade é incredulidade, disse Jesus. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, você quer um remédio para a ansiedade?
eficaz não tem na farmácia, não é injetável, nem comprimidos, e também não é passar um final de semana no spa, também não é fazer uma viagem para os lugares mais bonitos da terra. Você quer remédio eficaz para a ansiedade? Paulo vai dar a receita: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra oração aqui no grego é a mesma palavra para adoração. Então Paulo está dando 3 remédios aqui para a ansiedade. Primeiro, você adora a Deus. Segundo, você suplica a Deus. Terceiro, você dá graças a Deus. Você sabia qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração, como Paulo mandou fazer, para curar minha ansiedade. Eu chego para Deus e diz: meu Deus, eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus infinito, porque Tu és o Deus imenso, porque Tu és o Deus eterno, porque Tu és o Deus imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipotente, porque Tu és o Deus onipresente, porque Tu és o Deus onisciente, porque Tu és o Deus transcendente, porque Tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus fiel, porque Tu és o Deus verdadeiro, justo e misericordioso. Eu quero te adorar porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim: mas Deus, eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Não combina mais. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O seu Deus é o Criador do universo. E você é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus, você é a delícia de Deus, você é a ovelha de Deus, você é o amado de Deus, você é precioso para Deus. Coloca diante dele a sua causa, ponha aos seus pés a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Mas finalmente Paulo diz: você quer resolver a ansiedade? Comece a dar graças, ações de graças. Talvez você diga: pastor, eu estou passando uma luta tão grande, como é que eu vou agradecer? Agradecer como? Então me responda uma coisa: quanto vale o fato de você estar aqui nessa noite? Quanto vale o fato do seu cérebro estar funcionando e você não está vegetando? Quanto vale você ter 2 pernas para se movimentar? Quanto vale você ter braços para trabalhar e abraçar? Quanto vale o fato de você estar enxergando nesta noite? Quanto vale? Quanto vale o fato de você estar ouvindo nesta noite? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter um coração que joga vida para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter 2 pulmões e não estar numa câmara de respiração mecânica? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que estão filtrando as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter um estômago que está processando os alimentos, dando vida para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter uma casa para morar, uma cama para dormir, uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter um lar para onde você pode voltar depois de um dia de trabalho? Quanto vale o fato de você ter amigos? Quanto vale o fato de você ter a igreja de Jesus? Quanto vale o fato de você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale o fato de você ter Jesus como seu salvador pessoal? Então pare de reclamar, pare de murmurar e comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. O apóstolo Paulo vai dizer que quando você faz isso, em vez de ansiedade, vem a paz de Deus que excede todo entendimento, para guardar sua mente e seu coração em Cristo Jesus. E a palavra guardará aqui é montar guarda, montar sentinela. A ansiedade que entrar não consegue mais, porque tem uma soldadesca divina protegendo a sua cabeça e o seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu quero terminar com 2 breves considerações. A primeira delas, certa feita eu fui ouvir um pregador muito reconhecido na minha região, com muita expectativa. E quando chegamos, aquele pregador disse o seguinte: meus irmãos, o projeto de Deus na sua vida
é fazer você santo e não fazer você feliz, eu tomei um susto. Porque a primeira parte eu entendi perfeitamente. Sede santos, porque eu sou santo. A segunda parte eu não entendi. E fui pesquisar. E encontrei a resposta. Eu acho que ninguém melhor do que os nossos irmãos puritanos da Inglaterra, no século XVII, entenderam isso, quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele diz assim: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer. O problema do homem não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de contemplar a Ele face a face, de servi-lo, de viver na presença dEle, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então quero dizer para você nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Finalmente eu termino aqui pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós tivéssemos uma conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar a resposta nesta noite. Amém. A verdadeira felicidade não é algo que o mundo pode oferecer de maneira duradoura. Muitas vezes buscamos satisfação em bens materiais, status, conquistas pessoais, ou até mesmo nas pessoas à nossa volta. Mas quantas vezes essas coisas nos deixam vazios, como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo que nunca conseguimos alcançar plenamente. A palavra nos lembra que há uma alegria muito mais profunda e eterna disponível para aqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Em Salmos 16:11 está escrito: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Essa passagem nos ensina que a verdadeira felicidade é encontrada na presença de Deus, pois é Ele quem guia nossos passos e nos oferece uma alegria que não depende das circunstâncias. Mas como podemos experimentar essa felicidade? O segredo está em nossa comunhão com Deus e em viver de acordo com seus propósitos. A felicidade que vem do Senhor não é frágil ou passageira. Ela é um estado de paz interior que supera qualquer desafio que enfrentamos. Jesus disse em João, no capítulo 15, verso 11: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa promessa nos ensina a permanecer conectados a Ele, a sermos guiados por Sua palavra e a encontrarmos satisfação não no que temos, mas em quem Ele é. Agora pense por um momento. Você tem buscado essa alegria no lugar certo? Tem se dedicado a conhecer mais de Deus? Ou tem se distraído com aquilo que é passageiro? Permita-se refletir sobre isso. A felicidade genuína não é aquilo que encontramos no mundo, mas sim um relacionamento vivo e real com Deus. Se você sente que tem procurado essa verdadeira felicidade nos lugares errados, hoje é o dia de você mudar, reconsiderar a sua rota. Busque ao Senhor, peça para que Ele seja sua fonte de alegria e você verá como sua vida será transformada. Eu espero que você possa reconhecer prontamente e experimentar essa felicidade que vem do alto. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero também que essa mensagem tenha sido edificante para você. Deixe aí nos comentários como que Deus falou no seu coração. Se